Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? E aí, estudando bastante, dando uma olhada nos vídeos aí, né? Peguem os vídeos, acessem os vídeos, pegue o caderno, pegue a caneta, anote cada informação, anote cada aula, cada vídeo que vale a pena, tá? Dê pause, retroceda no vídeo porque vai valer muito a pena as dicas que a gente conversa aqui com vocês, beleza? Bom, turma, aluno, aluna, eu sou o professor Sérgio Koch e na aula de hoje nós vamos conversar sobre internet e intranet, tá? Vocês vão observar que na aula de hoje eu vou ficar olhando um pouco aqui para baixo, né? Trabalhando aqui com o equipamento, porque nós temos na aula de hoje muita teoria, muito texto. A gente vai falar sobre algumas definições, algumas diferenças. Então você vai notar que de repente eu vou estar olhando mais para cá do que para você, tá? Mas vale a pena dar uma olhadinha aqui no televisor, veja as informações, anote os conceitos, pegue as dicas que eu mencionar aqui para você, porque vai valer a pena, beleza? Então vamos lá, moçada, vamos começar falando aí desse assunto que cai no concurso público também. É bem interessante essa parte teórica, porque eles fazem muitas pegadinhas nas questões, tá? Então tem que ficar esperto, principalmente naquilo que eu venho falando nas outras aulas, nos vídeos. Presta atenção no enunciado, tá? Leia cada enunciado devagarzinho para você observar que tem muita pegadinha naquele enunciado que é bem grande. De repente a questão, ele está perguntando alguma coisinha que está no meio daquele enunciado muito grande. Então fique esperto, beleza? Então vamos lá, moçada. Internet e intranet. Vamos começar falando dessas duas palavrinhas aí que o pessoal às vezes tem muita dúvida, confunde uma coisa com a outra, tá? Internet e intranet são conceitos fundamentais para quem estuda informática para concursos. Nessa aula 1, iremos comparar as definições para posteriormente analisarmos algumas questões que caíram nos concursos. Então, nessa aula 1 de internet e intranet, nós vamos aí trabalhar, conversar sobre algumas definições, algumas terminologias, comparando as duas palavrinhas, né? Verificando do que se trata, quais as diferenças, para na aula 2 nós trabalharmos com algumas questões de concurso público, beleza? Então vamos lá, vem comigo. Internet. A internet é a rede mundial de computadores, composta por todos os computadores do mundo ligados em rede, tá? A internet nasceu a partir de uma grande guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Essa guerra fez com que os Estados Unidos ficassem com receio de perder toda a comunicação. E inicialmente essa rede foi construída apenas para fins militares. Tá bom, pessoal? Então teve uma grande guerra, a famosa Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e o principal medo dos Estados Unidos em relação a essa guerra era perder a comunicação entre as bases militares, né? Eles tinham que manter o contato permanente entre as bases militares, principalmente focando em estratégias militares, aquele receio referente à bomba nuclear, né? Então, daí surgiu essa rede de computadores interligada. Tempos depois, essa rede de computadores se propagou no Brasil nas universidades, vindo a ser chamada então de internet, tá? A internet, ela possibilita que computadores e outros dispositivos troquem dados e informações entre si, por meio de uma infinidade de serviços, tais como correio eletrônico, mensageiros, redes sociais, fóruns e outros dispositivos de serviços, tá?
A internet possibilita que qualquer tipo de consulta, seja qual for o gênero, documentos, músicas, vídeos, endereços, estabelecimentos e etc., sejam acessadas de forma irrestrita na rede mundial. Então, a internet possibilita a nós usuários, nós seres humanos, todo e qualquer tipo de pesquisa de forma irrestrita. Nós temos acesso a todas as informações, tá? Tudo aquilo que você precisa está na internet, você consegue achar na internet, né? E aí eu deixei uma gravura para vocês. Por que eu deixei essa gravura para você? Porque nós podemos interpretar uma figura, uma gravura que de repente cai num concurso público. Eu me recordo que há anos atrás, em uma avaliação, caiu uma gravura no qual nós tínhamos naquela avaliação que interpretar uma gravura. E aí, pô, você olha para uma gravura, você vai interpretar e vai fazer uma redação de 25, 30, 40 linhas referente a essa gravura. Então, com essa gravura eu queria deixar para vocês a minha interpretação, que refere-se o que realmente é a internet. Nessa gravura eu imagino o seguinte: um mundo conectado através da tela. Você conectado através da tela do seu computador, você conectado ao mundo através da tela do seu computador, tá? Então interprete essa gravura, né? Você vai ver que através da tela do seu computador você tem acesso a qualquer coisa, a qualquer informação no mundo inteiro. Tudo através da internet, tá? Interessante esse tipo de gravura, esse tipo de questão que eu mencionei, né? Você pode encontrar num concurso, você pode encontrar seja qual for a avaliação, de repente num vestibular, de repente numa prova escolar, numa prova de escola, né? Na prova escolar, você ter que observar uma gravura, interpretá-la e fazer uma redação, né? Então, interprete com muita calma uma gravura como essa. E você tem ali alguns serviços da internet que eu preparei para vocês, né? Sendo que eu preparei ali 3 que eu considero fundamentais. Sendo o acesso ao web, ou seja, os sites, o e-mail e os mensageiros, né? Então, web, sites, propagação e troca das informações, compras, divulgação de produtos, pagamento de contas, pesquisas e muito mais. Tudo você faz pela web, tudo você consegue fazer pelo site, tá? Compras, divulgação de produto, material, propagação e troca das informações, tudo nós conseguimos através da tela do computador acessando a internet, né? E o e-mail? O e-mail, o correio eletrônico. Antigamente, quem não se lembra que a gente tinha que mandar ali aquela cartinha, né? Escrever lá ao lado do remetente, na parte de trás tinha lá o destinatário, CEP, etc. Até hoje esse serviço, lógico, ele continua, mas muita coisa foi facilitada com a criação, com o surgimento do e-mail, o correio eletrônico, né? É muito mais fácil enviar e-mail diante do que nós temos hoje, né? E os mensageiros, a troca de mensagens em tempo real, instantaneamente. Você precisa falar com a pessoa naquela hora, naquele momento, vai no mensageiro, que nós vamos comentar aqui, e teremos videoaula também específicas de aplicativos para tal função, né? Para tal objetivo, beleza? Então, vamos comentar aí sobre a web, sobre a internet, sobre os sites. Ao entrar na internet e acessar um determinado site, o usuário solicita o site ao servidor, que pode estar em qualquer lugar do mundo. O servidor devolve a informação solicitada, trazendo as informações do site na tela. Então, o que significa isso?
Quando você digita lá www.site que você quer navegar.com ou .com.br, essa informação ela vai ser lida ali pelo navegador, que nós já vamos falar sobre isso também e terão aulas exclusivas sobre isso, sobre os navegadores. Esse site ele vai ser acessado por um servidor que está espalhado em qualquer parte do planeta e vai trazer a informação para você através desse navegador, trazendo a informação daquele site solicitado, né? Isso é fantástico. Nos dias de hoje, poxa, a internet facilita e muito essa comunicação, aquilo que você precisa ter acesso naquele momento, tá? Então, essa é a web, os sites, né? Você acessar um site através do navegador, olha lá. Para o acesso a determinado site, utilizamos o browser, né? O navegador, né? O browser irá acessar a página requisitada, interpretá-la e trazer as informações, né? Os browsers mais utilizados, os navegadores mais utilizados atualmente são o Mozilla Firefox, o Google Chrome e o Internet Explorer, tá? Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. Esses são os três browsers, ou seja, esses são os três navegadores mais utilizados no mundo hoje, tá? Para o acesso à internet, né? E nós falaremos, que nem eu falei agora há pouco, nós teremos outras aulas, teremos outras videoaulas, o qual nós falaremos especificamente dos navegadores, tá? Muito bem. E aí eu coloquei uma observação para você ali embaixo, que nós temos também outros navegadores bastante utilizados, sendo o Opera e o Safari. E você vai ver no próximo slide aqui, que nós temos ali, eu preparei para vocês os ícones desses navegadores, né? Quando você observa, quando você olha isso daqui, logo vem à sua cabeça esses navegadores, esses browsers, né? Então nós temos aqui, ó, o ícone, a logotipo aqui do Mozilla Firefox, tá? Então, essa raposinha aqui em volta do planeta é o Mozilla Firefox. Aqui, o Ezão é o Internet Explorer, tá? Então, Internet Explorer. Esse daqui é o Google Chrome, né? Então, é a logotipo, o ícone, quando você acessa o Google Chrome, tá? Esse daqui é o Safari, tá? Um browserzinho que também nós vamos falar especificamente sobre eles, criado lá, o surgimento dele em 2003, né? E o Opera, tá? Então, logotipo, ícone do Opera. Esses três aqui que eu anotei para vocês, ó, esses três aqui são os três mais utilizados atualmente: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. Esses dois são menos utilizados, mas tem um pessoal aí que utiliza, né? O pessoal também gosta de utilizar o Opera e o Safari, tá? Mas esses três realmente são sucesso na internet, beleza? Bom, falando um pouquinho também do segundo tópico que eu mencionei para vocês referente a esse assunto, referente à internet, o e-mail, tá? Então, o que significa e-mail? Ó, e-mail significa electronic mail, ou seja, a tradução correio eletrônico, mensagem eletrônica, tá? Então, esse é o significado de e-mail, né? Abreviando então, e-mail, electronic mail, tá? Correio eletrônico, beleza? Bom, e o significado de um e-mail que eu também gostaria de mencionar para vocês. Qual o significado do e-mail? Então você tem lá o seu e-mail, né? Então eu deixei como exemplo ali para vocês: fulano@pop.com.br. Nós temos aí diversos tipos de e-mail, diversos provedores de acesso a e-mail, de domínios e etc. Eu aqui citei apenas um exemplo para que você
possa identificar com maior facilidade o significado do seu e-mail, do seu correio eletrônico, beleza? Então, o que significa fulano@pop.com.br? O fulano que eu deixei aqui como exemplo é o nome do usuário, tá? Então, usuário fulano. O que significa o arroba no e-mail? Arroba significa em. O que significa esse em? Que o fulano está utilizando, está em, tá? Então, fulano em. O que significa nesse exemplo o POP? O POP nesse exemplo é o provedor. O provedor de acesso ao e-mail do fulano. Então nós já temos aí três coisinhas, ó. Fulano, ou seja, usuário fulano, em provedor POP, ou seja, o fulano está utilizando o provedor POP. O que significa esse com? O com significa o ramo de atividade do provedor, que no caso trata-se de comercial, tá? Então, vamos lá juntar de novo. Usuário fulano em provedor POP, que é um ramo de atividade comercial, aonde? O que significa BR? Brasil, registrado no Brasil, tá? Então, olha só que interessante. Olha lá. Usuário fulano em provedor POP, que é um ramo de atividade comercial registrado no Brasil. Esse é o significado do e-mail. Tá vendo? E aí nós temos diversas opções, né? Por exemplo, hotmail.com. Então, seria fulano@hotmail.com. O hotmail.com não é um domínio registrado no Brasil. Por quê? Porque ele termina com .com. Se fosse .com.br, aí sim ele seria um domínio registrado no Brasil. Então seria o fulano utilizando o provedor Hotmail, que é um ramo de atividade comercial. No caso, terminando em .com, esse registro está no domínio americano, registrado no domínio americano, tá? Então, esse é o significado do seu e-mail. Então, usuário em provedor, que é um ramo de atividade tarará, no tarará, tá? No caso aqui, usuário fulano em, ou seja, utilizando o provedor POP, que é um ramo de atividade comercial no Brasil. Beleza? Fácil, agora você entendeu o significado do seu e-mail, o significado da palavrinha e-mail, tá? E o terceiro tópico que eu tinha mencionado para você aqui. Esse terceiro tópico também importantíssimo na internet são os mensageiros, né, que facilita muito a comunicação entre os usuários, entre as pessoas. São aplicativos criados com a finalidade de troca de mensagens instantâneas, tá? Hoje todo mundo precisa falar ali instantaneamente, um fala com o outro, você precisa dessa comunicação, eu preciso falar com a pessoa agora, né? Antigamente nós tínhamos um aparelhinho chamado pager. Esse pager você tinha que ligar numa central, passar informação, esperar o camarada receber informação. Depois que ele recebia, ele ligava na central também e passava a informação, passava a resposta que você está esperando. Demorava, se fosse uma coisa urgência, paciência, tem que esperar. Hoje, instantaneamente, você consegue ali na internet acessar aquele aplicativo e fazer uma videoconferência. Você já olha para o cara na webcam ali, você já está usando o aplicativo para conversar instantaneamente. Numa urgência já consegue conversar tudo que tem que conversar, né? E no caso aqui desses aplicativos criados com essa finalidade, eu deixei ali 3 aplicativos bem utilizados. Eles são bastante utilizados, sendo o Skype, o WhatsApp e o Messenger.
tá? Esses 3 aplicativos são bastante utilizados atualmente, tá? E aí nós teríamos outro também, mas aí trata-se de uma outra vídeo, trata-se de uma outra aula, o qual nós vamos dar uma ênfase a esses aplicativos, explicando o significado, como funciona e etc. Beleza? Bom, em resumo, a internet é a rede de computadores que interliga milhões de usuários em todo o mundo. Tá? É o mundo conectado através da tela, através dos computadores, né? Não é uma rede única, mas um grupo de redes hierarquizadas, né? Pessoas e computadores trocando informações sem delimitações geográficas. Não importa onde você está, não importa onde o outro está, você vai ter acesso, você vai conseguir o contato, seja de alguma forma, você vai conseguir a informação onde você estiver, tá? A interoperabilidade, capacidade de conectar computadores diferentes entre si. Computador daqui é diferente do de lá, esse daqui é diferente do de cá, e todos estão interligados, as informações estão interligadas, beleza? Supervia da informação em texto, som, imagem podem trafegar em alta velocidade em qualquer computador conectado, sem dúvida. Misto de biblioteca universal, correio instantâneo e catálogo eletrônico de compras, né? Então, aquilo que nós comentamos no início da aula, tudo é possível fazer na internet, tudo. Nós conseguimos fazer compras, conversar, fazer o contato com quem for a hora que for, né? Biblioteca, pesquisas, enfim, nós temos aí uma ampla gama de opções, né? E os benefícios, eu preparei aqui também alguns benefícios da internet. Pode-se trocar informações de forma rápida e conveniente. Podemos ter acesso a especialistas em milhares de especialidades, né? Então você precisa fazer uma pesquisa sobre uma doença, sobre algo muito especial. Você tem especialistas referente àquele caso, àquela especialidade. Você vai ter acesso na internet, né? Podemos obter atualizações constantes sobre tópicos de interesse. Podemos disponibilizar dados pessoais ou institucionais, né? Podemos formar equipes para trabalhar em conjunto independentemente de distâncias geográficas. Reuniões, pessoas no Japão, aqui no Brasil, reunião instantaneamente, trocar aquela informação é possível, né? Podemos ter acesso a várias formas de arquivos e informações e podemos traduzir e transferir dados entre máquinas localizadas em qualquer lugar, tá? Então, isso é internet, é a rede mundial de computadores facilitando o acesso, facilitando a informação, nos trazendo a informação e o contato, tá? Bom, a outra palavrinha é que muita gente confunde, a intranet, né? Então vamos lá, intranet trata-se de uma rede privada dentro de uma organização que segue os mesmos padrões da internet, acessível apenas por membros dessa organização, empregados ou terceiros com autorização de acesso, tá? Então, a intranet é uma rede privada, onde somente funcionários, somente terceiros, somente pessoas autorizadas terão acesso àquela informação, àquela rede, né? Então a intranet, o principal objetivo de uma intranet é compartilhar informações sobre a organização e recursos entre seus utilizadores. A intranet facilita o trabalho em grupo, tá? Então esse é o objetivo da intranet, muito utilizado diariamente. Todo santo dia nós temos acesso à intranet, logicamente, desde que você tenha
a autorização para o acesso a determinada organização. Isso a gente já vai dar exemplos, tá? Então olha só, de novo, o principal objetivo de uma intranet é compartilhar informações sobre a organização e recursos entre seus utilizadores. A intranet facilita o trabalho em grupo, tá? As empresas podem enviar mensagens privadas através da rede pública, utilizando criptografia especial e outras medidas de segurança, tá? Presta muita atenção nessas definições, nesses 3 slides que nós acabamos de comentar, porque são questões de concurso público. Só falando para você dessa definição, nós já temos aí algumas questões de concurso público que vocês vão ver na aula 2 de internet e intranet, tá? Então presta muita atenção, por isso que eu falo, pega o caderno, assista o vídeo uma vez, não dê o pause, assista por completo, depois volte no vídeo, assista novamente e aí sim, aperte o pause, faça todas as anotações, dê uma olhadinha na tela, veja o que nós temos aqui de definições, porque são questões já nessas definições que caem no concurso público, tá? Muito bem. Normalmente, grandes empresas permitem aos utilizadores dentro da intranet o acesso à internet, tá? Através de servidores de firewall cujo possuem a função de selecionar mensagens em ambas as direções, visando sempre a segurança da empresa. Então, o que ele quer dizer com isso? Através da intranet, ou seja, nessa rede privada, o usuário tem sim acesso à internet. Porém, dependendo da organização, dependendo da empresa, com limitações. Tem coisas que o usuário pode e tem coisas que o usuário não pode acessar. Tem coisa que pode ser feita e tem coisa que não pode ser feita, tá? Muito bem, eu tenho aqui um exemplo que eu deixei uma gravura para vocês aqui, né? Peguei um site qualquer de intranet lá, né, que possui a intranet, como por exemplo um site de uma faculdade. Então imagine que você é aluno daquela faculdade, né? E aí o diretor, o professor, enfim, seja quem for, fala para você lá, ó, daqui uns dias eu vou lançar as notas no site. Você, aluno, vai lá com a sua matrícula e a sua senha, você acessa o site e você busca as informações lá dentro do site, você pega a sua nota lá, né? Veja lá a média que você ficou, que eu vou disponibilizar no site a partir da data tal. Então isso é a intranet. Você é aluno daquela instituição, então ele vai te dar, através da sua matrícula, você vai cadastrar com a sua matrícula uma senha, e com a sua matrícula e a sua senha você consegue acessar o site daquela instituição que você estuda e você conseguirá pegar a sua nota, você vai conseguir visualizar aquela informação. Se eu não sou um aluno daquela instituição, como é que eu vou conseguir pegar uma informação da qual eu não faço parte? Né? Eu não sou aluno, eu não tenho matrícula e eu não tenho uma senha. Portanto, eu que não sou aluno não consigo ter acesso a essa informação. Eu que não sou aluno não consigo ter acesso a essa intranet, tá? Então, isso com essa informação, com esse exemplo aqui que eu estou passando para vocês, acho que fica muito mais claro, né? Essa ideia, essa visualização do que é uma intranet, né? E aí eu deixei um outro exemplo aqui para vocês de internet e intranet, né? Então aqui ao lado esquerdo desse site, somente quem é funcionário, eu não sei exatamente do que se trata esse site, mas vamos imaginar aqui pelo desenho, deixa eu dar um zoom. Ó, vamos imaginar aqui pela tela do site que trata-se ali de um curso para chefe de cozinha, um espaço gourmet, seja o que for. Né? Então, através desse site, o aluno ali tem acesso à intranet. Né? Perceba que ali ele consegue até mesmo pegar ramais, ó, até mesmo um aluno, ou vamos imaginar aqui um funcionário que trabalhe nessa empresa, ele consiga ali, ó, pegar uma lista de ramais.
né? Eu que não sou funcionário, para que eu vou ter acesso a uma lista de ramais, né? Dessa empresa, dessa instituição? Então, é essa a ideia de intranet, né? Quem trabalha nessa instituição conseguirá ter acesso através de uma senha, conseguirá ter acesso a essa base de dados, a essa informação, tá? Então, isso é a intranet, beleza? Bom, em resumo, queria deixar apenas um resumo nesse último slide para vocês, em relação à internet e à intranet. A internet é a World Wide Web, tá? É aquele www, são as informações disponibilizadas através da tela do seu computador. Aquilo que você precisa através da internet, você conseguirá buscar, tá? Ela é global, enquanto a intranet seria uma internet, entre aspas, não confunda, privada, particular, operando dentro de uma organização, tá? Internet é global, é mundial, intranet é privada, particular, beleza? Bom, pessoal, aluno, aluna, conforme eu falei e tenho falado nos vídeos, estude, anote as informações dos vídeos que vai valer muito a pena, tá? Nos encontramos então na aula 2 de internet e intranet com algumas questões de concurso público, beleza? Bons estudos e até a próxima aula!